Aqui a gravação, gravando. Uhum. Bom, boa noite a todos. Vou pedir quem tiver a possibilidade de abrir o vídeo, porque a sensação de dar palestra com as pessoas com o vídeo aberto é muito melhor. Eu sei que nem todo mundo vai poder, né? Talvez nesse momento e depois fecha, que é tão legal ver o pessoal, né? E aí, tudo bem, gente? Alguns eu conheço, outros não. Mas é um prazer muito grande falar com vocês. Eu estou falando aqui de Chapecó, Santa Catarina. Estamos em lockdown, então a sensação de isolamento e solidão é muito maior. Acho que isso tem tudo a ver com sexualidade, que é o tema da nossa palestra de hoje. Então é um grande prazer ver vocês aí. E vamos falar um pouco desse assunto, né? Sempre vem uma pessoa que não é muito ligada no tema haitiano para colocar o questionamento se, mas o Reich não exagerou nesse tema, né? Tudo para Reich é sexo, né? Bom, de fato, né? Tem um livro chamado A Função do Orgasmo, aquele livro assim que eu na época de faculdade ficava com vergonha de andar com ele no ônibus, né? Por causa dessa repressão sexual mesmo, né? Você andando com o livro A Função do Orgasmo, o que vão pensar, né? Do que eu estou lendo. Eu acho que eu poderia me apresentar também. Eu sempre me esqueço de me apresentar. Talvez nem todo mundo me tenha uma galera conhecida aí, mas nem todo mundo, né? Então, eu sou Alice Souto, terapeuta haitiana, formada na EFEM, professora da instituição, e sou doutora em psicologia e tenho desenvolvo um trabalho artístico também, com poesia, com dança. Acho que isso entra também nesse tema de hoje. E estamos aí, uma militância, né, no pensamento na clínica haitiana. Eu tenho um Instagram que esse ano passado, esse 2020, deu uma boa levantada, né? Muito material disponível, tem live, pensamentos quase diários sobre a clínica haitiana. Então, convido todos vocês também a me acompanhar lá no Instagram, porque eu gosto muito dessa troca, é uma coisa que me faz bastante feliz, assim. Me traz muita satisfação, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Então, voltando aqui ao nosso princípio, né? Por que Reich fala tanto de sexualidade? Por que a função do orgasmo? Né? Será que ele tinha uma questão, né, com... Será que ele tinha... Ô, Fernando, não tá boa a luz? Não, Fernando? Minha luz da live. Hoje eu tô na clínica, esse aqui é meu consultório. Eu não trago a luz da live para o consultório, né, gente? Ó, aqui tem plantinha, tem quadro. De fato, as minhas lives eu ponho aquela bem blogueirinha. Vamos lá, ó. Então, por quê? Porque Reich fala tanto de sexualidade, né? Afinal de contas, inclusive eu tive uma professora na faculdade de psicologia que eu nunca esqueci essa fala dela, bem psicanalista, que ela dizia assim, que essa ideia de que a liberdade sexual ajudaria as pessoas a serem menos neuróticas, nessa ideia antiga, isso se provou ser negativo, porque mesmo ser falso, né? Porque mesmo depois da Revolução Sexual de maio de 68... Ô, Bruno, tem a Luciana, vou admitir a Luciana aqui, mas não esquece de ver as pessoas não, tá? Já admiti aqui. Sim. Mesmo depois de maio de 68, as pessoas continuaram neuróticas. Então, não é por causa da liberdade sexual que essa relação de sexualidade com saúde mental, que é a teoria haitiana, estaria equivocada. E, bom, então a gente sempre vai ter muitas ideias para atacar o pensamento haitiano, até por conta dessa ideia do que é liberdade sexual. Será que ali a Revolução Sexual, em maio de 68,
realmente gerou uma liberdade sexual? Na nossa concepção, assim, foi um movimento importante, mas depois disso vieram outras formas de repressão, não as formas que o próprio Reich denunciava na época, porque na época do Reich, né, e essa contextualização histórica é sempre muito importante de se fazer, era um tempo, né, uma era pós-vitoriana. Vocês pensem ali, todo mundo já viu algum filme ali daquela época do Freud, de Viena. Também vamos pensar naquela paisagem fria, naquelas roupas, né, pensando a Europa. É diferente assim do Brasil, país tropical, né? Então, essa repressão ao corpo, essa repressão sexual, ela era colocada de uma forma muito explícita. Não se podia assim, ver a canela, ver a perna da mulher, não podia falar de sexo, não é que nem hoje em dia. Então tinha toda uma proibição da masturbação, se bem que hoje em dia também tem, né? Tá aí várias pessoas que falam em prol aí da siririca, né? Tem a nossa amiga aí do como é que é mesmo? Siririca, Gisele, como é que Siriricomer, Gisele Pinto, que está aqui, que também é terapeuta, estava falando com ela agora há pouco. Então, ela tem um perfil também no Instagram que eu adoro, que é o Siriricomer, e que não deixa de ser, né, gente? Uma coisa assim, nossa, um perfil do Instagram, Siriricomer, que coisa, né? Quebra de paradigma também. Então, tem uma repressão sexual stricto sensu. Aí, ela até colocou, se vocês quiserem seguir também, que é muito legal. Mas também tem uma outra forma de repressão, que não é tão explícita, que é uma forma de um ideal do corpo, né? Tem muitos movimentos assim, falando da gordofobia, por exemplo, a pessoa gorda, como se pessoa gorda não transasse, sabe? Também é uma repressão, a pessoa mais velha, a pessoa gorda, o corpo fora do padrão. Isso também é uma forma de repressão mais assim do nosso contemporâneo. Então, quando a gente fala do conceito de repressão sexual, da repressão da sexualidade, é repressão da masturbação, mas é também a necessidade de uma performance, de um ter que ser feliz no sexo o tempo inteiro. Eu tenho até um título de palestra que é mais engraçadinho, que é orgasmo, diversão, obrigação, né? E às vezes essa ideia do orgasmo, então você tem que gozar, e aí a gente pensa nas revistas femininas, né? Aquelas 101 formas de ter orgasmo, de enlouquecer o seu marido, então também um excesso de prescrições sobre... E para os homens também, não só as mulheres, os homens, prescrição, como fazer receitas, que nos coloca para analisar. Então, vamos começar aqui pensando assim, esse diagnóstico, esse panorama da situação atual, né? Da condição da sexualidade que a gente vive. Se fala muito sobre sexo, é excessivo, de muitos pontos de vista, é muita comunicação sobre sexo, é muito estímulo visual, né? Vamos falar aí da pornografia também, de tudo que vende em torno da sexualidade, dos artistas, toda a fofoca. Por que a gente se interessa tanto por sexualidade, né? Eu faço logo o tema... Qual é o tema da minha palestra? Eu vou falar de sexualidade porque eu sei que vai encher, porque as pessoas gostam de assistir o tema da sexualidade. A gente está nessa sociedade, não é eles e nós, né? A gente também vive isso, a gente se interessa pelo assunto. Porque E aí, por isso que às vezes falar em repressão sexual numa sociedade que fala tanto de sexo pode parecer, não, mas que repressão? Na verdade, está liberado demais, né? O pensamento conservador, pessoas conservadoras vão falar isso. Não, na verdade, tem muita liberdade. Mas que liberdade é essa? Só de falar, de ter que aparecer, de ter que performar uma determinada sexualidade? Então, eu sempre penso assim, né? Se vocês conhecerem uma pessoa que no meio de uma frase, tudo que está falando, volta e meia, fala porque a minha mãe isso, porque a minha mãe aquilo, não, porque
Aí você vê, por que essa pessoa só fala da mãe? Aí você, eu acho que essa pessoa tem um problema com a mãe, porque só fala disso. Então, com a sexualidade na nossa sociedade é a mesma coisa. Assim, por que essa... Imagina um ET vindo assim no planeta Terra, sabe? Fala, gente, por que sexualidade? Por que sexo? Tudo é sexo nesse planeta? Né? Imagina vendo para o Brasil aqui, o presidente e o cu. Por que tanto? Por que a política tem tanto a ver com esse negócio do... Né? Assim, por que esse assunto o tempo inteiro? Não é um negócio esquisito que a gente vive, né? Então, isso aí é repressão sexual. A gente está imersa num tipo de repressão do contemporâneo, não é igualzinho da década de 20 da Europa, que o Hayek falava, mas é a mesma coisa, né? Só de um modo diferente. E na nossa clínica a gente percebe isso também. Porque, bom, nós somos terapeutas haitianos, geralmente, muitas vezes a pessoa que vem fazer terapia haitiana já está ligada que tem a ver com sexualidade. A gente recebe muitas pessoas assim que já vieram da psicanálise, de outras linhas, que já não deu tão certo assim o processo e querem tentar uma coisa diferente, aí que tenta terapia haitiana. E deve ter várias pessoas que se identificam aqui, né? E aí aproveita para falar alguma coisa da sexualidade, mas a gente percebe, né, que falar de sexo, por mais que eu aqui, por exemplo, né, eu estou falando um monte de sexualidade, mas eu estou falando do ponto de vista haitiano. Então, você pode falar do ponto de vista da medicina, você pode falar do ponto de vista da militância de gênero, você pode falar, se você for uma pessoa mais conservadora, você vai falar do ponto de vista da moral, da religião, da ciência. Isso a gente consegue falar. Mas falar da própria sexualidade, assim, então, no ambiente da clínica, que não, mas como é que é para você? Mas assim, como é para você? Isso é muito difícil de dizer. Isso a gente tem muita dificuldade na clínica. Então, às vezes eu pergunto, eu faço uma pesquisa eterna, assim, amigo meu, gente, que eu sempre pergunto, você faz terapia? Mas então, o que você fala na sua terapia? Você fala de sexo na sua terapia? Já ouvi cada resposta, assim, não, nunca vi necessidade, sabe? Pessoa assim, não, falo coisas mais importantes, isso aí, com sexo, tudo certo, né? Então, a pessoa às vezes vive um auto-engano de que a própria sexualidade, que beleza, se for homem, então mais ainda. Não, isso aí tá tudo bem. Até que surge um problema mais assim explícito, né? Uma questão, aí já vira uma coisa absurda, né? E às vezes a pessoa também vem para a terapia haitiana por causa de uma disfunção sexual. E aí a gente tem que explicar para a pessoa, bom, mas já tinha uma disfunção antes, isso aqui só foi o momento que culminou. Porque todos nós temos questões com a nossa sexualidade por causa dessa sociedade horrorosa que a gente vive em relação a isso. Então, assim, não tem um indivíduo bem resolvido sexualmente e os outros que estão... Não, a gente está tudo com questão sexual, a gente tem a maior dificuldade. Esse é um ponto que nós precisamos entrar de acordo no início da palestra, para não ficar assim uma coisa os outros e nós, sabe? O conceito de potência orgástica do Reich não é a potência erétil. Aliás, o conceito de potência orgástica é parte disso, de compreender que mesmo, né, naquela época lá, mesmo os pacientes, os homens que tinham essa potência erétil, eles também tinham dificuldade na satisfação, né, no orgasmo, no orgasmo enquanto uma descarga de energia. Então, a gente está falando aqui de um aspecto mais profundo da sexualidade, e não ali da performance sexual propriamente dita. E algo assim que dificulta muito a gente se aprofundar no tema da sexualidade é justamente esta filiação a diferentes discursos, né? Como que eu estava falando. E às vezes a gente se sente tão perdido em relação ao nosso próprio corpo, né? E à nossa sexualidade, que a gente vai tender a querer receitas, respostas, dicas. Mas como que eu faço? Como que eu consigo? Né? E é claro que a gente tem que é legal aprender, saber essas coisas, né? Porque pode instrumentalizar, pode melhorar, mas mas o caminho que nós fazemos na clínica, né? Nós, enquanto vegetoterapeuta, caracteranalistas, né? Não é o caminho assim da dica, da receita, do como
por mais que exista essa demanda forte das pessoas, da gente, de querer um caminho, como que eu chego lá rapidamente, tem todo um percurso mais profundo, né? E é um pouco, vamos tentar falar um pouco disso, né? Que é uma relação entre energia sexual e caracteralidade. Então, a perspectiva haitiana do sexo e da sexualidade, ela é política, né? Ela tem a ver com saúde, tem a ver com saúde mental, tem a ver com essa relação com o corpo, com o jeito que você se relaciona com as pessoas, com a sua capacidade de amar. Então, é algo assim bem que engloba muita coisa mesmo. Não dá para a gente falar de qualquer jeito e essa palestra é só uma pincelada num assunto que é extremamente profundo, né? Preciso avisar logo no início. Então, eu vou entrar no tema aqui. Daí eu vou fazer essa palavra, essa parte explanativa, uns minutinhos aí, e aí depois a gente abre para pergunta, tá? Vocês anotem, que eu acho mais legal, assim. Depois a gente fica só na pergunta, que eu acho super interessante também. Então, eu fiz uma escolha, né? Assim, mas o que eu vou falar não tem como abranger tudo. E eu achei interessante falar de um dos principais parâmetros haitianos para falar de sexualidade, né? Um parâmetro, né? Que aí a sexualidade, não, mas sexualidade é uma coisa livre, cada um vive do seu jeito. Não, beleza, com certeza. A gente não está aqui para dar uma receita de bolo, não vou dar dica, não vou dar prescrição. Mas há um parâmetro na nossa discussão, há o parâmetro haitiano. E a forma que que a gente sistematiza, que a gente explica esse negócio, é dizer, falar da diferença entre prazer e satisfação. Por quê? Aí uma pequena brincadeira com você, uma pequena brincadeira, né? Prazer é aquilo que faz você querer mais. Satisfação é o que te faz virar para o lado e dormir profundamente, né? Não é exatamente isso é só um jeito de explicar. Porque os vícios, eles são prazerosos, por isso que a gente fica repetindo, a gente fica no padrão compulsivo, não é porque não é bom, porque é bom. E a maioria das pessoas, pelo menos as que vêm para a clínica, para a gente, até tem prazer com sexo. A maioria, né? Tem pessoas que têm dificuldade até no prazer sexual, mas o prazer, assim, a pessoa tem. Mas a satisfação aí é onde a gente tem mais dificuldade. A satisfação fala da descarga de energia, num processo assim de relaxamento, de esvaziamento. Depois essa energia ela volta a fluir, você vai voltar a ter tesão. Mas a descarga sexual pós-orgasmo é um momento, assim, então, pensando assim, em parâmetros mais objetivos, né? Aí depois de um bom orgasmo, de uma boa relação sexual, você não vai sentir vontade de conversar muito, de fazer compras, de fumar um cigarro, de ter uma DR com um parceiro, parceira. Não vai querer fazer nada compulsivamente, porque você entrou num estado de pausa, de relaxamento, que é uma pausa também, é um estado de contemplação. E isso seria um orgasmo satisfatório, sabendo que quando a gente diz satisfatório, quando a gente está falando de orgasmo, é uma descarga, então vocês pensem assim, um número, né? Pode ser o do 10, a gente pode pensar o 10 é o máximo, e no máximo ninguém chega mesmo, porque a gente é neurótico, né? Mas para o Reich tem até o conceito do caráter genital, que seria um sujeito utópico, assim, que esse sim conseguiria o máximo do orgasmo. Essa é uma perspectiva muito bonita, aliás, a de que a gente pode sempre melhorar nossa capacidade orgástica. Eu adoro isso. Fico pensando, eu só tenho 30 e poucos anos, sabe? Eu com 50 vou estar numa capacidade orgástica muito melhor, porque eu sigo no processo terapêutico haitiano, então eu estou sempre me desenvolvendo. Né? E para os homens também, né? Apesar de que para os homens pensam sempre assim, não, quanto mais velha isso vai acabar. Não, não é assim. Mas eu não vou falar dos homens não, porque a gente vai ter uma palestra só para isso, né? Com o Pedro, então hoje eu não vou entrar muito nessa questão do gênero, vou ficar assim mais nessa diferença. Vamos lá. O prazer, a diferença do prazer e da satisfação sexual.
Então, esse é um parâmetro haitiano fundamental de pensar uma sexualidade não compulsiva, de sair da posição compulsiva que geralmente que é para onde a sociedade nos joga, né? Com a pornografia, com o consumo. A gente vive numa sociedade que se beneficia da nossa compulsividade, né? O funcionamento, né, social, isso é amplamente usado na política, né, gente? Porque fala de sexualidade e é isso aí incita um determinado estado que leva as pessoas a quererem tomar uma atitude, a defender a família e gera uma excitação falar, né, da sexualidade, e a gente está vivendo isso, elege presidentes, né? Então é um tema profundamente político e que já está sendo usado há muito tempo como uma forma de dominação, e isso é bem o pensamento haitiano. E aí o Reich, ele tendo essa visão política, ele foi tentar entender assim no micro, no individual, mas como que isso funciona para as pessoas. E ele chega na compreensão de que essa energia que a gente excita pelo prazer, mas a gente não consegue descarregar, ela volta para o nosso organismo e ela se torna fonte de energia das neuroses. Então, ela que vai botando a gente nessa tensão e aí nessa necessidade de fazer alguma coisa, comprar, resolver de alguma forma isso que não se descarregou. E por que a gente é assim, né? Tem essa questão do funcionamento social, que eu acho muito importante falar. O Reich, isso é uma coisa muito legal do pensamento reichiano, é que ele antes, assim, antes de virar moda, falar mal do patriarcado, o Reich já criticava o patriarcado. Escreve lá sobre o patriarcado, né? Ele não dá para, o Reich não é feminista, né? Assim, não se coloca dessa forma, mas ele é um teórico ali de uma época bem machista, né? Que, poxa, a psicanálise nessa época estava falando assim, porque a questão da mulher, a inveja do falo, sabe? Uns assuntos assim, porque quando a criança tem a menininha e o menininho. Aí a menininha olha que o menininho tem pintinho e fica, eu não tenho uma coisa. E aí daí já, imagina, assim, é uma ficção isso. Quem convive com criança, assim, a menininha não fica se sentindo reduzir menor porque não tem um pedacinho não, a criança não funciona dessa forma, mas nessa época até hoje acho que deve ter psicanalista entendendo assim a questão do falo e enfim a gente Reichiano sempre critica a psicanálise. Reichiano que se preza critica a psicanálise. Não é que a gente não goste de psicanalista, não é que a gente não reconheça o mestre Freud, que, enfim, falou do inconsciente, da sexualidade infantil. Isso foi muito importante, tá, gente? Mas é porque o Reich, historicamente, ele parte de uma crítica à psicanálise, reconhecendo o valor dela. E a gente simplesmente segue, né? A psicanálise é mainstream e o pensamento reichiano não é. Então, a gente sempre usa um pouquinho da psicanálise para poder afirmar o nosso ponto de vista. Mas não... Quem é psicanalista aí não é uma briga, não fiquem bravos, por favor. Então, o conceito de potência orgástica para Reich tem a ver com a necessidade, a possibilidade, na verdade, de descarregar a energia sexual através de agradáveis espasmos involuntários pelo corpo. E eu gosto muito de pensar esse termo assim, espasmos involuntários, porque fala de ali na hora do sexo uma importância assim da gente conseguir desligar um pouco a nossa preocupação, o nosso consciente, a nossa racionalidade, né? Falando em parâmetros mais reichianos, assim, a neocórtex, né? Porque, assim, o pensamento reichiano também ele combina muito ali com a neurociência, né? Então, bom, mas não vai dar para entrar nisso hoje, mas é só que a neocórtex é a parte assim que diferencia o ser humano dos outros animais, tá ligada à linguagem,
a visão, estímulo visual, estimula a neocórtex, a nossa razão, né? Mas ela é só uma camadinha superficial do cérebro. As outras partes do cérebro a gente são em comum com os outros animais. E o orgasmo, pela neurofisiologia, ele ativa todas as regiões do cérebro. Só que se a gente fica numa posição muito pensante, a sobreestimulação da neocórtex, ela dificulta essa integração na hora do orgasmo com as outras regiões do cérebro. E é isso que diminui, esse é um dos fatores, pensando pela neurofisiologia, que diminui a nossa possibilidade de entrar nessas agradáveis, involuntárias, convulsões, espasmos, porque a gente fica numa posição de consciência, de pensamento, e não consegue se desligar. E justamente para uma sociedade que é muito ligada em pensar, em falar sobre sexo, para as mulheres, por exemplo, isso não tem como eu deixar de dizer, né, que desde pequenininha a gente tem que estar preocupada com a nossa expressão sexual, como que vai ser vista a nossa expressão sexual pelo outro. E os homens também, na verdade. Né? Como que a minha sexualidade vai ser lida? Né? Porque para o homem, assim, se eu estou me expressando aqui, aí já entra naquela caixinha do gênero, se isso é coisa de homem, se não, então o menino vai dançar pequenininho, ali com 7 anos de idade, aquela idade linda que a criança... Aí o menininho é visto dançando, tá dançando que nem mulher, aí entra... Então, assim, a nossa expressão sexual ela é muito massacrada. E a gente tem que estar preocupado quando a gente está sendo sexual. Até por uma questão de segurança para as mulheres o dançar, o se expressar, né? Porque vai ter sempre um que vai estar achando que é para ele. E aí, e se não for para ele, naquela hora? E quando eu quiser que seja? Aí eu tenho que cuidar isso, né? E aí, justamente na hora do sexo, é o momento que não, agora você relaxa. Mas não é fácil relaxar se eu desenvolvi toda uma atenção para isso a minha vida inteira. Né? Então, esse é um ponto de por que nós somos assim, por que a nossa dificuldade. Sendo que eu só estou entrando aqui, isso pensando assim mais de questões do mundo adulto. Né? Tem um aspecto que a gente não pode fugir de modo algum, que é entender que existe toda uma base para o desenvolvimento da nossa sexualidade, isso que é bem haitiano, que a gente fala muito sobre, que é a vida intrauterina, que é o após o nascimento, a amamentação, né? A sexualidade ela tem a ver com essa relação com o corpo, e a gente desenvolve, né, essa sensação de ser eu no corpo, um padrão de contato com a realidade ali nessas primeiras fases, desses períodos iniciais do desenvolvimento, né? O momento da amamentação é muito importante, porque, né, esse desenvolvimento da oralidade tem a ver com como você experimenta a vida, se vai ser por um padrão de escassez ou de abundância, como que você experimenta o contato com o outro corpo. E a partir do contato do outro corpo, com o outro corpo, você também desenvolve a sua sensação do seu ser, do seu corpo, da sua individualidade pela relação com o outro. E geralmente essas fases da vida elas têm disfunções, têm momentos de estresse, porque isso é estressante a beça, porque que a nossa sociedade não cuida disso da maneira que deveria cuidar. Então, assim, esses primeiros momentos da vida, eles deveriam ter muito mais espaço na sociedade. Não é assim que acontece, né? A minha mãe parou de me amamentar bruscamente com 4 meses de idade, porque era o tempo da licença maternidade. E a gente sabe muito bem que a amamentação, assim, pelo menos 9 meses é o mínimo para ter uma boa amamentação.
Isso porque eu estou falando só de amamentação. Bom, tem a mamadeira, mas a mamadeira já é um outro tipo de contato. Se a gente for pensar o ideal é o peito da mãe mesmo, aquele corpo, aquele calor, mas tem um monte de disfunção que acontece aí. Bom, só deixando claro que eu estou longe de culpabilizar a mãe, porque todos esses estresses têm a ver justamente com uma falta de acolhimento do entorno, né? Então, tem a mãe, mas tem o meio familiar, que pode ser o pai ou outras pessoas, né, que podem ajudar. Toda uma sociedade que precisa olhar para isso e não olha. Então, esse também é um ponto que dificulta a nossa sexualidade, são essas vivências bem antigas e que não são acessíveis por uma terapia verbal, porque são antes do desenvolvimento da fala. Mas na terapia haitiana, no nosso método vegetoterapia, do Federico Navarro, a gente, pelos actings, né, que são nossas práticas corporais, a gente consegue resgatar essa memória. Né? Não que a pessoa vai lembrar o que aconteceu, mas vem sentimentos e sensações relativos a essa fase, e aí naquele ambiente protegido, que é a clínica, que pode ser um consultório, como eu estou aqui agora, mas também pode ser você na sua casa e eu no meu consultório, né? Porque hoje em dia a gente está fazendo muito online. Mesmo assim, a gente consegue criar um ambiente de conforto, de acolhimento, para a pessoa poder reviver essas questões, esses traumas e reconectar com o próprio corpo, como uma base para a sexualidade, né, para o desenvolvimento sexual. Uma questão muito... Eu não vou acompanhar os comentários agora não, tá? Senão eu perco um pouquinho, mas depois eu leio tudo. Uma questão importante também relativa a essa fase, que é o que o Federico Navarro entende como a emoção primária, é o medo. Então, é a compreensão de que esse estresse na vida intrauterina, nessas relações, nossas primeiras relações de contato com o outro, ele coloca a pessoa numa posição de medo, que é também uma contração. O medo ele faz a gente não querer viver coisas, não querer experimentar. Ele faz a gente se proteger. Então, muitas vezes, na base da sexualidade, tem um registro de medo. E o medo mesmo até da própria sensação de prazer. Então, a gente pode entrar também, o Reich fala muito o medo do orgasmo é o medo da vida, a angústia de orgasmo como a angústia o medo da própria vida, o medo de experimentar, de se colocar, de se expor, de se relacionar, de se abrir para o outro, porque na base ali do desenvolvimento do contato com o outro, né, pela via da amamentação, tem um registro de medo. Então, quando a gente precisa se abrir na hora do sexo, por exemplo, vem esse medo, que faz a gente contrair. E muitas vezes a gente nem percebe que é um medo, a gente sente como ansiedade, a gente sente como angústia. E esse conceito de potência orgástica, esse orgasmo que a gente está falando, numa descarga, ele é algo que necessariamente implica na gente conseguir se abrir para o outro. Né? Essa perspectiva da sexualidade ela é integrada com a afetividade. Porque a repressão sexual ela é também a repressão afetiva. Então, a repressão ali na infância do choro da criança, da expressão de raiva, do livre movimento. Essas são coisas importantes para o desenvolvimento da sexualidade. Quando se reprime isso, também se reprime a sexualidade. Então, o movimento não tem essa diferenciação, é que a sociedade patriarcal ela separa amor e sexo. Isso já é uma perversão, essa separação, porque a sexualidade está ligada com a afetividade. Não é esse amor romântico, mas também não é esse sexo perverso. A integração dessas coisas é a possibilidade de você ter uma relação sexual
sem um planejamento, sem um projeto de vida em comum, de relacionamento, mas que é abundante na afetividade. Então, você não vai transar com a pessoa e querer que ela desapareça que nem uma pizza. Porque por que você, se você achava a pessoa interessante antes de transar com ela, e estava ali curtindo, por que depois de transar com ela, você quer que ela desapareça? Isso já é um produto de um bloqueio, né? A gente entra na terminologia haitiana, a couraça, que separa a afetividade da sexualidade. Então, nesse caso, a gente pode pensar a afetividade aqui no eu, no coração, eu sinto por você, eu ponho a mão aqui, né? Do sexo, né? Então, da região genital. Aí vem o bloqueio diafragmático, por exemplo, que gera essa separação. Enfim, mas são vários bloqueios, não é só isso, né? Se eu tenho um bloqueio no meu nível ocular, eu tenho dificuldade até de ver o outro, quem dirá de amar. E a minha sexualidade também fica prejudicada, porque fica num padrão, por exemplo, né, muito visual. Então, eu preciso estar transando olhando no espelho, né, eu preciso de um corpo muito perfeito para eu ter tesão, porque eu estou num padrão muito visual da sexualidade só, ou a fantasia sexual uma sexualidade muito limitada às fantasias e ao fetiche. Então eu preciso imaginar e fantasiar para me excitar sexualmente, porque é a pele, porque o cheiro, porque só o momento presente não é o suficiente. Eu preciso de alguma coisa para além do que está acontecendo ali no momento. Então isso já é uma questão do nível ocular. São coisas complicadinhas, mas acho que palestra para a gente trazer umas coisas assim, né? Que talvez não dê para todo. Quem já sabe um pouquinho sabe do que eu estou falando, quem não entende desconfia e será? Acho que faz parte também, né? Não é uma aula que a gente explica tudo bem direitinho. Mas também me encaminhando aqui para o final, né? Que a gente combinou uns 45 minutos de palestra e depois abriu para pergunta. Então, essa perspectiva mais superficial da sexualidade, né, a sexualidade do ponto de vista do patriarcado, da repressão sexual, ela pode ser, ela geralmente é vivenciada de uma forma mais superficial, que é uma possibilidade. Então, muitas vezes a gente vai barganhando ali com os nossos medos e usando o sexo como uma forma de se aliviar de uma urgência, de uma angústia, né? Então, muitas vezes o sexo ele é usado ali quase como um ansiolítico. Então, eu preciso transar, essa urgência em transar, né? Então, tem sair na noite, tem que comer alguém, tem que dar. Isso aí é o padrão compulsivo. Isso aí é a gente só se apaziguando pela via do sexo. Quando a gente está falando da potência orgástica, da função do orgasmo, não é disso que a gente está falando, de uma coisa muito, muito além disso. Quando a gente vê, assim, isso é uma coisa muito comum, né? Para você, a pessoa que tem dificuldade na libido, então você precisa pensar sobre sexo para você ter a sua libido. Isso a gente já está falando de um mecanismo disfuncional. Porque se eu estou bem conectada com a minha sexualidade, eu não preciso nem pensar em sexo. O momento que a oportunidade, que a coisa se apresenta para mim, naturalmente eu vou ter a minha excitação. Porque eu estou vivendo ali, eu estou no momento presente, então o corpo do outro me excita. E até é bom falar, a gente falou da siririca, né? Então isso também parte da masturbação, o meu próprio corpo me excitar, e eu conseguir ter a minha relação. Muitas vezes a gente precisa, assim, antes de falar do sexo, né, propriamente com outra pessoa, falar do desenvolvimento de uma sexualidade consigo próprio, que não precisa passar pelo fetiche, pela fantasia, mas pela própria relação com o corpo, de se gostar, de se excitar com o próprio cheiro, com o próprio corpo. Isso também é bem haitiano e a gente compreende bem. Mas o padrão mais comum aí, que vem o nome, né, dessa palestra que eu costumava dizer, que é sexo, diversão ou obrigação? Porque o sexo como uma diversão, ele também está entendido assim como uma superficialidade, né?
uma coisa assim, não, entre obrigação e diversão, eu prefiro que seja diversão, com certeza, né? Mas o sexo como uma diversão é algo assim banalizado. E para nós haitianos, o sexo é um tema da saúde, é uma necessidade humana. E não só humana, né? Também dos animais também precisam ter essa descarga, né? do orgasmo, de autorregulação, é uma função da autorregulação. Só que muitas vezes, por essa compulsividade, o sexo também entra num lugar de obrigação, então uma necessidade de performar, de se mostrar feliz, sexo é vida, né? A gente concorda que o sexo é vida, mas assim, não como uma propaganda, né? Não como algo assim que a gente precisa resolver rápido, porque senão a gente não está vivendo plenamente, né? É muito mais profundo que isso. Então é isso. E aí, voltando lá para aquela questão, então Reich realmente exagerou nessa coisa da sexualidade, para Reich tudo é sexo. Não, mas o sexo é uma coisa muito ampla, né? A sexualidade está falando do movimento da energia, está falando de, um pouco de tudo isso que eu falei hoje, né? Então, o sexo não é só sexo na perspectiva haitiana. E se a gente entender dessa forma, a gente pode entender que sim, a sexualidade na clínica haitiana é central. Mas não ele é central entendido nessa complexidade, não como uma sexualidade banal. Então é isso, um pouco da minha fala de hoje, e aí quero muito conversar. Vou dar uma lida aqui no que vocês escreveram, no bate-papo. Quem quiser falar, agora eu fico olhando para vocês, assim, bem... Aí, Alice, só para falar aqui, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, podem fazer pelo chat, eu vou ajudar aqui na leitura também, tá, Alice? Quem quiser também pode levantar a mãozinha aqui, eu vou tentando ver aqui todo mundo que quer falar e vou dando a palavra, tá bom, pessoal? Obrigado. Precisamos falar também que temos um curso aí para começar, que eu vou dar aula, e aí estamos com inscrições abertas para aprofundar bem esses temas, né, sobre o pensamento haitiano. Não é focado em sexualidade especificamente, mas é um curso sobre introdução ao pensamento haitiano, dá conta de falar muita coisa boa. E, pelo que eu estou sabendo, já tem uma galera inscrita no curso, mas sempre bom divulgar. Quem aí está no curso? Já está inscrito? Clarice. E perguntas, pessoal, se ninguém perguntar, Fernanda, assim, Maria Sanches. Um monte de gente querida. Não tem pergunta? Não acredito? Todo mundo tímido? Gisele também. Quem quiser pode escrever aqui no chat ou pode também abrir o áudio, tá, pessoal? Fiquem à vontade para perguntarem da forma que for mais confortável também para você. Bem, então vou perguntar. Boa noite, gente. Boa noite, Alice. Boa noite, todo mundo. É uma pergunta, não é exclusiva sobre a parte haitiana, mas eu queria saber de uma comparação em relação a esse pensamento haitiano da sexualidade com o Tantra. Existe as semelhanças, mais ou menos está na mesma vibe, sei lá. Olha, o que eu vou dizer? Para eu falar um negócio assim, eu teria que saber mais Tantra, sabe? Então eu fico insegura de... Mas é umas... cadê? Será que a gente tem alguém que entende do Tantra aí da nossa escola? Clarissa não tá não, né? A gente tem a professora de yoga aqui. Mas então, o que eu posso dizer é que eu gosto. Eu acho interessante. Já vi muitas pessoas se beneficiarem das práticas tântricas. Já fiz o workshop, foi ótimo. Logo depois eu engravidei. Mas é claro que também há divergências, né? Se a gente pensar aquela ideia de segurar o orgasmo visando uma iluminação, isso aí é um negócio que
a gente pensa, não, mas isso aí é para uma pessoa muito evoluída que não é a gente, sabe? Sim, entendi. Então, assim, estou sendo bem grosso modo falando, assim, tem muitas semelhanças, né? Mas, assim, tem uns pontos, assim, que a gente acha que não bate. Não bate. Entendi. Eu até vi a live de você com ela sobre a comparação da terapia haitiana com yoga, foi bem legal. Obrigada, Alice. Nada, querida. Alice, Oi. se puder comentar, eu acho que também cabe dizer que o Tantra é uma filosofia muito ampla, né? Tem muitas correntes e tem o que é mais comum da gente se ver são práticas, digamos assim, neo-haitianas, né? Assim, que envolvem a massagem e tal, acaba seguindo por uma linha um pouco diferente do que a escola entende como proposta terapêutica, né? Mas, então, assim, quando a gente fala de Tantra aqui no Brasil, ficou muito comum essa linha da massagem tântrica, né? Mas que, na verdade, se você for investigar, tem muitas escolas e muitas práticas, né? Uma prática muito milenária. Então, a comparação fica um pouco prejudicada por isso, porque que Tantra que você está falando, né? Então, inclusive, tem escolas tântricas que trabalham a energia com uma forma bem individualizada, como se fosse uma prática de yoga, né? Então, você pode procurar, por exemplo, o Dakshina Tantra, que usa muito as práticas de asana, de kriyas, de mudras, para você trabalhar os seus chakras, né? De uma forma que você não tem nenhum contato, digamos assim, sexual com alguém. É uma prática individualizada, como se fosse um yoga mesmo, né? Então, nem vai ter um trabalho tão sexualizado assim. Então, por exemplo, só para dizer que tem muitas linhas de Tantra, né? Então, é meio do que a gente está falando. E o que é mais comum de se ver são essas práticas neotantras, que a gente até chama meio que neo-haitianas também, né? Assim, que são bem catárticas e tal. Obrigada, Fernando. Achei excelente a pontuação. Acho que é isso mesmo. E sempre bom lembrar também que a vegetoterapia trabalha sexualidade, energia e caráter, né? Então, e isso é fundamental. A importância de integrar esses dois aspectos da caracterialidade. Não sei se vocês me entendem quando eu falo isso, personalidade, relacionamentos, o modo da pessoa ser e agir no mundo, com esse funcionamento energético. Essas coisas têm que andar juntas, né? Nem é bom você só melhorar a sua energia individualmente e não pensar o seu comportamento, a sua ação no mundo. Posso perguntar? Tem alguém na fila? Pode perguntar. Não, pode perguntar, Gisele. Tá certo, obrigada. Eu queria saber um pouco mais, Alice, dessa questão aqui que a sociedade patriarcal é que instaurou separação entre amor e sexo, né? Tem alguma leitura, assim, específica, ou se tu puder falar um pouquinho mais sobre isso, dessa couraça aí que acaba separando a afetividade de sexualidade, os bloqueios? Achei bem interessante isso. Sim, Tenho sim. pensado sobre Esse é um isso tema já. que eu gosto muito. Uhum. Você já parou para pensar assim, que a gente vive numa sociedade que é o romance e a putaria, né? Que tanto sucesso quanto a pornografia, só o sertanejo, né? E o sertanejo romântico, né? Não é o sertanejo. E acho que a pornografia ganha, de fato. Mas o romance, aquela coisa açucarada, que é a idealização do amor. E aí eu penso assim, né? Pensando ali o feminismo também, e aí na figura da mulher é a santa mãe a puta. Então é toda uma sexualidade baseada em dicotomias e uma dificuldade de integrar esses aspectos. Você perguntou de leituras sobre isso. Eu vi lá ali na Bell Hooks um livro. Esqueci o nome do livro agora. Eu posso até olhar rapidinho daqui a pouco.
Eu fiz uma live que eu entrei um pouco mais nesse assunto ali, uma live de sexualidade, não sei se tu assistiu, Gisele, tá marcada lá. E eu cheguei a falar desse livro, mas eu esqueci o título vou dar uma agora. olhada, então. A Bell Hooks é uma feminista negra, e alguns artigos ali ela fala de sexualidade também, eu achei bem interessante. Mas é isso, né? Essa grande dicotomia que é a leitura patriarcal da sexualidade. E que aí a gente precisa tentar integrar esse negócio, né? Porque a gente está sempre sendo lida como uma coisa ou outra, né? Sim, sim. É bem interessante isso, muito legal, porque, assim, para compartilhar, já que eu falo tanto de Siriri, que eu me exponho lá também no meu perfil, né? Vou me expor um pouco aqui também, mas eu sempre me questionava, eu achava que era imaturidade minha, não conseguir transar e tudo bem, nem saber o nome da pessoa direito, e não sabe se vai viver de novo um dia, assim, sabe? E aí eu pensava, nossa, que desprendimento, assim, essas amigas que transou com um hoje, daqui 2 dias tá transando com o outro e tal. E aí é muito legal, assim, lendo, né, agora que eu estou me aproximando mais do pensamento haitiano, ver que, cara, não, né, na real, aí isso é uma relação objetificada com outra pessoa, né, enfim, se masturbar no corpo do outro, assim, esse tipo, é uma avaliação que eu faço, assim, dessa cisão, né, afetividade e sexo. A gente não precisa falar amor, porque amor tem uma carga de compreensão social, que aí parece um compromisso, uma coisa estável, né? Mas, sei lá, o afeto, né? Uma troca significativa, assim, uma experiência mais profunda, né? Mas Com tá ótimo, certeza. obrigada. Nada, querido. Eu coloquei aqui, eu não sei se é esse, Alice, eu dei uma pesquisada rapidinho aqui, tem um livro dela que é Pensamento Feminista Hoje, Sexualidade no Sul Global. Não sei se pode ser esse que você estava mencionando, Não talvez, era mas... esse que eu estava mencionando. Esse eu Tá. não li, mas deve ser. E aproveitando aqui, pessoal, rapidinho antes da próxima pergunta, eu coloquei aqui o link para quem tem interesse no curso, tá? Ainda dá tempo de se inscrever, o curso começa no dia 2, terça-feira próxima, e ainda dá tempo de se inscrever, coloquei o link aqui para quem tiver interesse, tá bom? Não tem mais pergunta? Eu tenho uma pergunta. Se não tiver, eu vou fazer, vou continuar perguntando outras coisas aqui, mas vou dar um tempinho, às vezes as pessoas são tímidas, né? A Maura. A Maura falou que quer perguntar aqui, Olá. Olá. Não elaborei muito bem a pergunta, só queria entender um pouquinho mais, saber se tem alguma referência, né, enfim, dentro da tua prática, dentro dos teus estudos, mais conteúdo sobre a sexualidade lésbica, a homossexualidade, como que é vista, né, na clínica haitiana. Tá muito baixo? Posso falar mais alto? Não, mais agora eu consegui. Por mim tá tudo bem. E é bem amplo, assim, né? Mais sobre a sexualidade não heteronormativa, né? Na prática, digamos. E o meu interesse maior é na sexualidade lésbica, que é onde eu trabalho mais. E outra questão seria também como que se aplica a clínica haitiana, né? Como que, principalmente dessa questão de uterina, né? Infância, eu queria entender um pouquinho mais como que na prática, ou alguns exemplos, assim, como que na prática, como que vai para o corpo, ou quando que fica mais na fala. Eu queria só uns esclarecimentos, assim. Obrigada. Beleza, Maura. Sobre esse primeiro tema, assim, da homossexualidade, vou ser bem sincera com você. O Reich não falou disso. O que ele falou, quer dizer, até falou, mas assim, ele estava bem, ele foi bem homem do tempo dele, nesse momento histórico. Não, quer dizer, na verdade, mesmo assim, ele ainda era progressista. Ele falava assim que não, para não reprimir a homossexualidade, né? Porque era deixar a pessoa a importância, enfim, mas ele não chegou a falar. Existia uma compreensão da homossexualidade como um distúrbio, né? Naquela época, e o próprio Reich tem isso escrito e tal, mas era
ele não questionou a homossexualidade quanto um distúrbio, entende? Não foi ele que inventou isso já era dado na época dele, e ele não chegou a dizer assim, tipo, não, isso aqui não é problema, sabe? Ele só falou, não reprima, porque é pior. Deixa a pessoa exercer sexualidade, que isso vai fazer mal se ela não puder, né? Um pouco assim. Isso, o próprio Reich. Mas aí passou o tempo e estamos nós aqui, né? A escola pós-reichiana, Federico Navarro. Até o presente momento, a gente não tem, que eu saiba, pelo menos, nada escrito, desenvolvendo nenhuma pesquisa, desenvolvendo o assunto. A gente tem as nossas discussões, o nosso pensamento, e a nossa ideia é que, e é bem objetivo, né? Não tem como falar da homossexualidade como um distúrbio, porque se a gente vai olhar relacionamento heterossexual e homossexual, tem vários relacionamentos homossexuais que são uma qualidade de potência orgástica muito maior que relacionamento hétero. Então, a gente observa isso pensando essa sociedade, assim, que não tem como dizer assim, que a pessoa homossexual é menos do que a hétero. Absurdo. Mas, assim, não temos, né, um desenvolvimento maior, mais específico. Isso teria que surgir, provavelmente, talvez, de uma pessoa que seja homossexual, que queira entrar, aprofundar nisso. Até temos, mas assim, ninguém entrou para esse assunto ainda institucionalmente, divulgando, né? Então, quem sabe não vai aparecer ainda, né? Mas, por enquanto, não. Esse é o ponto 1. Se alguém quiser, sei lá, alguém da escola, que tiver outra... Mas eu acho que é isso. No princípio, eu não vou... Temos nossos pensamentos, nossas discussões e vão nesse caminho, né? Acho que seria muito bom desenvolver isso. Sobre a forma que a gente trabalha a sexualidade na clínica, remetendo ali à vida intrauterina, os primeiros momentos, né, antes do desenvolvimento da fala, tem a prática corporal. Por exemplo, vou dar um exemplo assim que não é nem grande prática, né? Eu estou aqui no sul do Brasil, e as pessoas aqui têm uma relação com o corpo um pouco diferente no Rio de Janeiro. Então, assim, só o fato de eu ter uma maca no meu consultório, o computador está em cima da maca, uma maca no meu consultório, a pessoa já entra aqui, fica assim, nossa, mas eu vou deitar, sabe? Porque o fato de deitar-se numa maca já é uma exposição para a pessoa. E aí essa exposição do corpo, assim, do estar deitado numa posição de vulnerabilidade, já ativa uma coisa, uma memória de um corpo, do deitar-se, e aí a pessoa já sente um negócio que ela não sentiria sentada de frente para você. Então, a prática corporal, ela produz um deslocamento. Isso eu estou falando de nada, só a pessoa deitar. Fora todas as coisas que a gente propõe, que são estimulações dos telereceptores, que no fim das contas é simples, são coisas que lembram a meditação. A gente não é que nem na bioenergética, que faz a pessoa virar de cambalhota. A bioenergética tem um negócio mais assim, incisivo, umas propostas assim mais... O método Federico Navarro, é isso, né, gente? O método Federico Navarro é uma coisa assim mais de dentro para fora, menos catártica. Então, assim, não tem muito negócio de gritar, mas, assim, ponto no teto, boca aberta. No máximo, assim, o máximo ele pendura seu pescoço, fala bate assim a mão na maca, mas não é para ficar socando a almofada. Então, porque o bioenergético tem isso, cara, a almofada. Então, é isso, a nossa prática corporal tem um aspecto, assim, que eu consigo facilmente desenvolver a minha clínica num consultório que tem uma sala do lado e meu colega do lado não vai achar, pô, tem uma pessoa gritando, o que está acontecendo? Não, a gente consegue. É mais sutil, porque também o Federico Navarro foi esse cara que teve essa preocupação de pensar, olha, a gente precisa ter um diagnóstico, porque algumas pessoas, diante de uma prática muito incisiva, assim, como socar a almofada, podem ter uma reação muito exagerada, isso pode ser disruptivo ali para aquela estrutura mais frágil. Então, a nossa escola, ela parte, né, a escola Federico Navarro, dessa preocupação do Federico em criar um método abrangente, inclusive para
estruturas caracteriais mais frágeis, assim, mais perto ali da psicose, e que não dão conta de uma carga de energia tão grande, precisam de um negócio mais tranquilo. Gente, o jeito que eu estou falando aqui é o jeito assim da comunicação, né? Eu tenho toda uma terminologia mais técnica, né? Que não é o meu estilo numa palestra, né? Então. Ai, ótimo, gratidão. Tá ótimo. A Brenda quer fazer uma pergunta também. Eu vou e vou ser noite. bem rapidinha, tá? Porque eu vou precisar sair para atender agora. Não era bem uma pergunta, é porque eu não lembro quem foi que falou da questão do Tantra e lembrei que ouvi em algum lugar que Reich, ele tem algumas comparações com os canais energéticos do budismo também, né? Os nadis, etc. E que a filosofia dele, não lembro de verdade onde foi que eu vi isso, tinha essa questão da correlação. E na clínica eu acho muito engraçado que quando a gente vê uma pessoa com uma sexualidade muito exacerbada, é aquela pessoa que tenta a todo custo buscar uma felicidade, mas cai na tecla da depressão, cai na tecla da tristeza, do vazio, porque não vivencia a sexualidade, ela busca o gozo, busca a necessidade de se saciar, mas nunca consegue encontrar. E aí você falou essa questão de, tá, e aí, é prazer ou satisfação? Então, né, eles estão lá na busca constante do prazer, não entram em contato com essa satisfação. Gente, obrigada, Alice, pelas palavras de hoje. Eu realmente vou precisar sair correndo agora. E obrigada também pela essa proposta das palestras, Bruno, né? Eita, legal. Estava até digitando aqui, então é isso. Que bom, tem mais essa semana ainda, então volte e está convidado. Sim, Todos estão convidados, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tem uma pergunta do Carlos aqui, Alice. O Carlos pergunta: a catarse dentro da clínica haitiana não é bem-vinda? Não, não é bem-vinda. A gente não trabalha com catarse. Será que eu desenvolvo mais, assim? O método do Federico Navarro, ele favorece, não, ele estimula mais essa descoberta da sensorialidade, essa o Carlos falando, sim, desenvolve, né? Sim, essa percepção, a consciência. O que a gente acredita assim é que a catarse, né, que é você descarregar, fazer uma descarga de energia ali na própria no consultório, né, no momento da clínica, até vendo que ele está, acho que alguém mais falou alguma coisa, ela pode até ser, Carlos, a catarse por si só não elimina os bloqueios. É isso, né? Também é uma forma de explicar, né? Além da catarse por si só não eliminar os bloqueios, ela pode se tornar um viciozinho. Porque dá uma sensação de bem-estar, né? Quando você vai... Vamos falar de socar a almofada, né? Você vai lá, soca a almofada, aí aquilo ali descarrega a raiva, e aí dá uma sensação prazerosa. Mas... e aí, sim, pode... Não vou dizer que não presta para nada isso aí, né? Porque pode... ativar coisas dentro trazer insights para a pessoa e ser trabalhado na parte verbal, não é que não funcione, mas para o Federico Navarro, trabalhar com catarse é um risco das pessoas que não têm a estrutura de lidar com essa intensidade da energia batendo no bloqueio. E que o mais importante é a gente desenvolver a nossa consciência, a nossa sensorialidade, a nossa possibilidade de percepção. Então, a catarse é uma coisa assim, muito intensa que dá um barato. Mas o que a gente precisa, na verdade, é perceber as nossas sensações na sutileza. Mas, assim, mais do que eu dizer uma coisa para o paciente ou provocar uma coisa no paciente, é ele se perceber. E é muito intenso também. Às vezes posso estar dando a impressão aqui que os actings eles não são uma coisa intensa, mas eles justamente, por serem tão sutis,
eles têm reações muito intensas, mas assim, talvez não imediatamente. Talvez você precise ficar um tempo fazendo aquela prática corporal, aquele acting, até aquele organismo assim reconhecer aquele estímulo e aquilo ali começar a afetar a pessoa. Porque não é algo tão intenso, é algo assim mais de dentro para fora do que de fora para dentro. E isso é um assunto bem complexo, né? Assim, então, se você escutou isso agora e você não entendeu, tudo bem, porque isso é um assunto que demanda um certo estudo, né? Tem uma galera aí que tá entendendo o que eu estou vendo. Eu queria até fazer um comentário sobre a questão dos actings, assim, experiência pessoal, eles podem ser bem intensos, então, assim, mas tem isso de ser cadenciado, né? Então, é bem interessante também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não tem ninguém com a mãozinha levantada. Acho que podemos encerrar também, né? Já foram várias perguntas. Eu fiquei curiosa, só uma última pergunta ainda daria? Ai, sorry. Ia acabar às 8? Não me lembro o horário final. Pode perguntar. Não, pode perguntar. Pode perguntar? Tá. É que eu fiquei fazendo umas conexões aqui. Você sabe o que é TRE, Alice? Trauma Releasing Exercise? É um negócio bem parecido com o grounding, que bota para tremer, assim, é um exercício que bota o corpo para tremer, para vibrar, sabe? E para liberar a musculatura profunda. E aí eu fiquei lembrando um pouco aqui dessa questão da potência orgástica e da possibilidade de descarregar energia sexual por meio de agradáveis espasmos involuntários pelo corpo, né? E só queria entender, assim, se é uma técnica da clínica haitiana fazer alguns tipos de exercícios também para provocar vibração, ou se isso é mais da bioenergética, do Lowen. Isso é mais da bioenergética do Lowen, porque a gente vai começar de cima para baixo. A gente começa do nível ocular. E a gente entende que, geralmente, boa parte das questões da nossa sexualidade estão ligadas nesses primeiros níveis, olho, boca. Quando a gente está trabalhando aqui, a gente está trabalhando sexualidade. Essa concepção ela é bem haitiana, né? O Reich já falou isso, e o Federico Navarro corroborou com o Reich nesse pensamento, compreendendo, seguindo o desenvolvimento, né, do sistema nervoso, né, o desenvolvimento, porque o nosso desenvolvimento ele começa pelo nível, pelos olhos, né? Os olhos são como se fosse assim, os nossos telereceptores, na verdade, não só os olhos, são olhos, ouvido, os órgãos dos sentidos, eles são uma extensão do sistema nervoso, que é a primeira coisa que começa a se desenvolver nesse desenvolvimento embrionário, fetal. E aí, por isso, a gente começa por aí. A possibilidade, a maturação, o desenvolvimento dessa sensorialidade, ela já é a base para uma sexualidade. É claro que aí depois, quando isso está bem resolvido, aí a gente desce. O pescoço, peito, até chegar no genital. Mas essa parte dos telereceptores, da sensorialidade, ela é mais basal, o que acontece primeiro nessa linha do tempo, e é a condição de possibilidade para uma relação sexual e também para uma relação, para uma bem-sucedida, né, para a potência orgástica, e também para a relação com o outro, que é você poder ver o outro, se ver o outro, modular a tua demanda em relação ao outro, ao teu meio que você está inserido, o quanto você entrega de energia, o quanto você recebe de energia. São coisas assim, são questões para a vida, né? O quanto que eu entrego de energia nas relações e o quanto que eu recebo, né? E vai ter a ver com oralidade. Como que eu faço essa troca energética? Se isso aí está bem resolvido, você está gozando muito bem. Muito bom, obrigada. Nada. Então É isso, né? pessoal. Fechamos? Eu acho que sim, muito legal, Alice. A palestra foi ótima, assim, foi bem instrutiva, eu acho. Acho que foi uma linguagem super acessível, super bacana, gostei bastante. E queria agradecer também a todos aí, a participação de todos até agora, foi muito legal. E dizer que tem mais, quinta tem mais apresentações, palestras e sexta também, tá? Vamos bater uma
foto, que aí eu boto lá nos meus stories. Ah, Gente, legal. me segue, ó. Quem quiser abrir a câmera para a hora da foto, tá? Como que faz, Alice? Arrumar Tem o jeito de fazer por cabelo. aqui mesmo? Você vai Fazer fazer o aí? Como é que é? print. Eu posso Ah, fazer então tá aqui do bom. meu celular, mas eu vou ficar segurando aqui, ó. Beleza. Ó, vou fazer assim, ó. Eu tô aparecendo? Tô meio escura. Quem puder fazer um print aí, me manda depois. Tá bom, vou fazer também. Então tá, gente. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Estamos Boa aí. noite a Valeu. todos. Valeu, Beijo. brigadão. Boa noite. Foi ótimo. Obrigada. Nada, Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijo, Alice. Obrigada. nada.